Olá, veja só você, hoje o Brasil atinge a trágica marca oficial de 120 mortes pela Covid-19. Como existe um processo de naturalização da doença em nosso país, tragicamente, a gente veio aqui mostrar as valas abertas no cemitério da Vila Formosa. São imagens que já foram amplamente divulgadas pela mídia, mas que a gente hoje resolveu aqui trazer para mostrar, para chamar a atenção dessa situação inaceitável que a gente vive no nosso país. Mais de 120 mil mortes, que não são números, são vidas, são sonhos, são histórias, são projetos, são pais, são mães, são filhas, são filhos, são pessoas que foram tragicamente mortas por essa tragédia da Covid e que, a exemplo de outros países que enfrentaram a pandemia muito melhor que o Brasil, o que a gente assistiu aqui foi a irresponsabilidade de um governo, tem sido desde o início a irresponsabilidade de um governo que aposta no caos, que sabota reiteradamente as orientações da ciência, as orientações da medicina e que foi incapaz de entender o papel do Estado no momento de uma crise sanitária, de uma crise econômica, de uma crise social, cujo papel do Estado, demonstrado em diversos países, é socorrer a população, fortalecer o sistema de saúde e, fundamentalmente, transferir renda para a população sem renda, para as micro e pequenas empresas, para que a população pudesse fazer, desde o início, uma quarentena real, uma política de isolamento social efetiva. Foi o que foi não acontecendo no Brasil, e a pandemia se alastrou e nós já estamos com essa trágica morte, trágica marca de mais de 120 mil vidas interrompidas pela pandemia. É uma tragédia e nós não podemos aceitar a naturalização com que é tratada a pandemia em nosso país. Nós estamos aqui mostrando imagens já muito divulgadas pela grande mídia. Nós não estamos mostrando aqui covas em respeito às vítimas, às famílias. Estamos mostrando, enfim, uma parte das 8 mil valas abertas aqui no cemitério. Muitas delas, milhares delas, já estão ocupadas tragicamente e nós não poderíamos deixar passar essa marca triste, trágica das 120 mil mortes sem buscar chamar a atenção da população, da sociedade e, sobretudo, dos governos, dos poderes constituídos. Nós não podemos continuar com esse processo de naturalização da pandemia, naturalizando uma doença gravíssima que assola o mundo inteiro e que tragicamente em nosso país foi tratada pelo governo federal como uma gripezinha, algo que não merecia do poder público atenção, algo que não merecia uma efetiva participação do Estado Nacional para superar a pandemia, para enfrentar a pandemia, notadamente para permitir que a população pudesse ter renda e todos os meios necessários para se proteger da pandemia. É importante também lembrar que aqui no estado de São Paulo, o playboy João Dória, e na cidade de São Paulo, o prefeito Bruno Covas, que é um cupincha do playboy João Dória, também colocam o lucro dos grandes grupos financeiros, em particular dos grandes grupos financeiros que atuam na educação privada,
esses interesses estão prevalecendo na definição da reabertura, seja do retorno às aulas presenciais, seja desse processo de reabertura indiscriminada sem o critério necessário. É muito importante que a gente não se cale diante desse processo. É muito importante entender que o controle da pandemia só será feito com investimentos vigorosos do Estado no sistema de saúde, na geração de emprego e renda, mas também na manutenção do projeto de transferência de renda para a população. O Jair Bolsonaro tem se aproveitado aí do auxílio emergencial aprovado corretamente pelos partidos de oposição no Congresso Nacional, depois de muita pressão do movimento social, e agora Jair Bolsonaro diz que vai reduzir o valor para 200, para 300 reais. Nós não aceitamos nenhuma redução do valor do auxílio emergencial, nenhum real a menos. É preciso garantir os 600 reais enquanto durar a pandemia. Não podemos permitir que milhões e milhões de pessoas tenham a sua renda reduzida para mais da metade. É importante lembrar que mais de 20 milhões de pessoas sem renda ainda não receberam sequer a primeira parcela do auxílio emergencial. Milhares de micro e pequenas empresas quebrando, porque o governo não tomou uma medida básica que foi tomada em muitos países do mundo, que foi um processo de transferência de renda para as micro e pequenas empresas segurarem nesse momento da pandemia. É inaceitável o que a gente está vivendo em nosso país. Nós não podemos seguir com essa tragédia. Estamos aqui hoje com muito cuidado, mas mostrando também aqui essas imagens amplamente já divulgadas pela mídia, que são aqui as valas abertas no cemitério da Vila Formosa. Lembrando que nós não estamos mostrando aqui as covas, não estamos mostrando aqui a área em que estão enterradas as vítimas, né, de irmãos e irmãs que perderam a vida na pandemia. Estamos mostrando aqui apenas as valas abertas, imagens já amplamente divulgadas pela mídia, imagens que ficaram famosas em todo o mundo, com aquelas imagens aéreas aqui do cemitério da Vila Formosa e outros que estão sendo utilizados para, enfim, dar conta aqui do sepultamento das vítimas do coronavírus. É uma tragédia e nós, nesse dia em que tragicamente o país atinge a marca das 120 mil mortes, nós não poderíamos deixar de mostrar e de lembrar aqui. É forte, né? Mas é importante que a gente não naturalize a pandemia como está sendo feito pelo governo federal, pelo Jair Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, por toda essa turma que não tem compromisso com a vida. Não podemos esquecer da sabotagem que Jair Bolsonaro fez às orientações da ciência, sabotando a política de isolamento social, estimulando as pessoas a saírem às ruas sem máscaras. Enfim, um conjunto de medidas e de gestos, de atitudes do governo federal que não colocou a importância fundamental da política de isolamento social. E para isso, é claro que a população sem renda, as pessoas não poderiam escolher entre morrer de fome ou morrer pela Covid. As pessoas precisam continuar sobrevivendo. E na ausência de uma política efetiva de transferência de renda, milhões de pessoas, em particular a população mais pobre, tem que sair às ruas todos os dias para ganhar o seu sustento. Importante lembrar que, apesar do auxílio emergencial ter sido aprovado no dia 30 de março no Senado Federal, demorou quase 2 meses para as primeiras pessoas receberem as primeiras parcelas do auxílio emergencial. Esse período foi
fundamental para que o vírus se propagasse e que a pandemia se estabelecesse com uma força inexorável em nosso país. É uma tragédia. Vocês que já assistiram, nós fizemos entrevistas aqui com amigos dos vários países da nossa região, Argentina, Uruguai, Chile, aqui na nossa região. Nesses países, o número de mortes foi muito menor do que no Brasil. E não tem nenhuma mágica nisso, foi apenas os governos terem seguido as orientações da ciência. Nós não podemos admitir, aqui falar um pouco com você, é uma tragédia o país atingir a marca das 120 mil mortes no dia de hoje e como se nada tivesse acontecendo, como se fosse natural, como se o governo não tivesse responsabilidade, como se a sociedade não devesse debater seriamente o que fazer diante dessa tragédia. O que nós sabemos é o reforço ao Sistema Único de Saúde, que sequer o dinheiro do orçamento aprovado ainda foi aplicado na área da saúde. Até agora nós não temos um ministro da saúde. O que nós tivemos foi a sabotagem reiterada do governo do presidente Jair Bolsonaro às orientações da ciência. Lembrando que ele ficou meses falando de uma tal cloroquina, como toda a ciência, toda a comunidade médica, o mundo inteiro dizia que não era isso que ia nos livrar da pandemia. Portanto, é muito importante que a nossa gente, que o nosso povo, que a classe trabalhadora, que as mulheres e homens, que os setores democráticos do nosso país, que todos aqueles que amam a vida, que não desprezam a vida, principalmente a vida das populações mais pobres, porque tragicamente no nosso país as maiores vítimas da Covid-19 vivem nas periferias, nas favelas, nas comunidades. As vítimas do Covid, as vítimas fatais da Covid, tem CEP, tem endereço, é quem vive nas comunidades pobres, é a população mais pobre, é a população negra, são os povos indígenas, são mulheres e homens que não têm meios e recursos para se proteger em meio a uma pandemia. Milhões de pessoas sequer têm água em suas residências para cumprir as medidas de asseio, as medidas de segurança para se protegerem. E, portanto, nós precisamos, não podemos aceitar a naturalização dessa tragédia. A pandemia segue. Ainda essa semana voltou a subir o índice de contaminação. É um fato muito grave e nós não podemos aceitar a naturalização das mortes da Covid. É importante que a gente possa se mobilizar, chamar a atenção da população. Não é possível que a gente continue nessas circunstâncias com o governo não oferecendo as condições para o país fazer o enfrentamento à Covid. Vimos aí o que o presidente fez com os profissionais da saúde, em particular os profissionais da enfermagem, as enfermeiras, os enfermeiros, os milhares e milhares de profissionais da saúde que estão arriscando a sua saúde para atender bem a população. E o que fez Jair Bolsonaro, além de descaracterizar a contaminação da Covid por quem está no trabalho, ele cortou o auxílio que deveria ser pago às vítimas profissionais da saúde vítimas da Covid. Não é possível que a gente aceite a naturalização que Jair Bolsonaro faz dessa tragédia que é a pandemia. Vamos lembrar, enfim, que a crise sanitária, que se tratava de uma pandemia, a Organização Mundial da Saúde avisou ao Brasil com um tempo razoável para se tomar as medidas de proteção. A pandemia chegou no Brasil num momento em que outros países já percebiam os efeitos da falta da quarentena real. E aqui no Brasil, o governo sabotou essa quarentena. Coisa que, se a gente tivesse feito de maneira correta, de acordo com as orientações da ciência, nós teríamos feito um período de isolamento
muito menor, muito mais eficaz, com condições para contenção do vírus, para que não pudesse, enfim, esse índice de contaminação e a pandemia se alastrar por todos os estados, por todas as regiões, todos os municípios, praticamente todos os municípios do nosso imenso país já têm a presença da contaminação comunitária pelo coronavírus. Isso é inédito. Os demais países no mundo não tiveram a gravidade dessa tragédia como a gente está enfrentando aqui no Brasil. E não é possível não responsabilizar o presidente da República, a sabotagem reiterada que esse sujeito fez às orientações da ciência, a sabotagem que tem sido feita às orientações da medicina, porque nós temos um governo que aposta no caos, que aposta, enfim, no caos social, na confusão, na desinformação, nas fake news para governar. Isso não é possível. E também o governo aqui do estado de São Paulo, apesar de falar bonitinho na televisão, apesar de dizer que está seguindo as orientações da ciência, também tem colocado o lucro de alguns acima da vida do nosso povo, da nossa gente, fundamentalmente da população trabalhadora, daqueles e daquelas que não vivem da exploração do trabalho alheio, que não vivem da especulação financeira e que, portanto, precisa trabalhar, precisa ganhar o sustento das suas famílias, e na ausência de políticas públicas de transferência de renda, de garantia dos empregos, de garantia dos salários, da integralidade dos salários, o que nós temos é um conjunto, milhões e milhões de pessoas que não têm a oportunidade, a possibilidade de tomar as medidas de segurança e de se protegerem contra essa pandemia. Não é aceitável que a gente siga nessa situação. É revoltante, como diz aqui vários dos nossos colegas que estão assistindo. É de causar muita indignação. E é por isso que a gente veio aqui mostrar essas imagens para também chamar a atenção da sociedade, para que a gente faça pressão forte sobre os poderes constituídos, sobre a presidência da República, sobre esse neoliberal do seu Rodrigo Maia, que também é um canalha, que aproveita da pandemia para passar mudanças estruturais que prejudicam o povo brasileiro, para garantir essa emenda que congela os investimentos públicos por 20 anos, que precisa ser revogada enquanto o país não revogar o teto do gasto, enquanto o país não retomar o investimento público, nós não sairemos dessa crise econômica e sanitária. É preciso aumentar o investimento público em todas as áreas. Não podemos esquecer que o gasto público é o superávit das famílias, é o superávit das empresas. Portanto, o que o governo gasta vai parar na mão das famílias e das empresas. O que, é claro, precisa discutir é para onde vai esse dinheiro. Não fazendo como fez o seu Jair Bolsonaro, que essa semana perdoou a Coca-Cola e grandes empresas de refrigerantes de pagar 270 milhões de reais para o erário público. Dinheiro público que a Coca-Cola deve para o Estado. E o governo liberou a Coca-Cola e as grandes empresas de refrigerantes de pagar 270 milhões. Um valor que seria suficiente para pagar o auxílio emergencial de R$600 para mais de 450 mil famílias pobres. Veja se isso é possível. E aí ele ainda tem a cara de pau de dizer que não pode tirar dos pobres para dar para os paupérrimos. Mas não pode mesmo, Bolsonaro, seu patife, né? O que nós temos que fazer é taxar as grandes fortunas, as grandes propriedades, os bilionários desse país, que é um punhado de pessoas, meia dúzia de pessoas, meia dúzia de grandes bilionários que têm fortunas incalculáveis e que não pagam impostos sobre as suas fortunas, não pagam impostos sobre o seu jatinho, o seu helicóptero, que não pagam impostos sobre as suas grandes fazendas, enquanto você, que tem uma casinha, paga um IPTU altíssimo, que tem um carrinho, paga um IPVA altíssimo, ele não quer, enfim, chegar aonde está o dinheiro
que é na mão dos bilionários nesse país, que não pagam impostos como deveriam fazer, a exemplo do que acontece nos demais países. Vamos ver a estrutura tributária dos Estados Unidos, já que esse governinho lambe-botas do Trump fala tanto nos Estados Unidos, vamos praticar a mesma estrutura tributária dos Estados Unidos, vamos praticar a mesma estrutura tributária dos países da Europa, onde quem tem muito paga mais e quem tem menos paga muito menos. Aqui no Brasil é o contrário, quem paga impostos é o povo trabalhador, é você que ganha o auxílio emergencial, que mais da metade do auxílio emergencial vai para o comércio em forma de impostos e esse dinheiro vai parar nas mãos do governo de novo. É você que ganha R$1.000, que paga quando você for comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, você que ganha R$2.000, R$3.000, você que ganha R$4.700 e paga a mesma alíquota de imposto de renda do que quem ganha 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão por mês. É um absurdo isso e nós não podemos aceitar essas condições impostas ao nosso povo. A pandemia é o momento de debater sim essa reforma estrutural, essa reforma tributária. Não é um momento como faz o seu Rodrigo Maia, como faz o Alcolumbre, como fazem os partidos do Centrão aliados e comprados por Bolsonaro que querem se aproveitar da pandemia para fazer reformas que retiram direitos, que acabam com direitos trabalhistas, que acabam com direitos sociais, que acabam com o papel fundamental que o Estado tem que ter numa sociedade tão desigual como a nossa. É inaceitável o que está acontecendo no Brasil, né? É inaceitável. Enquanto isso, né, a mídia pauta outros debates. Nós queremos discutir o enfrentamento à pandemia, sobretudo com o papel do Estado para enfrentar a crise econômica, para enfrentar a crise social. É preciso um projeto de desenvolvimento no nosso país, é preciso um projeto de distribuição de renda em nosso país. Chega de desigualdades sociais, chega de só morrer preto nas periferias, chega de só morrer o nosso povo pobre nas periferias, chega de expor os povos indígenas ao que está acontecendo, chega do que a gente está vendo na Amazônia, no nosso Cerrado e no Pantanal, onde o governo coloca, enfim, abriu as porteiras, como faz esse canalha ministro do Meio Ambiente, que é entregar as nossas riquezas para as mineradoras, para o agronegócio, acabando com as nossas riquezas minerais, com os recursos do subsolo, com as nossas florestas tão fundamentais para a vida e para o planeta. Por isso, nós estamos aqui hoje mostrando essas imagens. São fortes, né? Enfim, mas também lembrando que são imagens que foram mostradas aí amplamente pela mídia. Nós não vamos mostrar nenhuma imagem de covas, só estamos mostrando aqui as valas abertas, aqui no cemitério, onde foram abertas mais de 8.000 valas para, enfim, apenas para as vítimas da Covid. Milhares dessas 8.000 já foram tristemente ocupadas. É isso, nós não poderíamos deixar de mandar esse recado, né? Não poderíamos deixar de registrar a nossa indignação, porque a situação do país é muito grave. A gente tem conversado com muitas pessoas, que muitos ainda sequer tiveram acesso ao auxílio emergencial. E o governo agora fala em cortar em mais da metade o valor dos R$600. É muito importante que todo mundo se manifeste nas redes, que ligue para os seus deputados, coloque aí no seu Facebook, em todas as suas redes sociais. É R$600 e nenhum real a menos. Nós não aceitamos nenhum real a menos que os R$600 de auxílio e que toda a população sem renda tenha que receber. Não é possível que o governo, que tenha dado 1.217 bilhões para meia dúzia de banqueiro, venha agora dizer que não tem dinheiro para pagar o auxílio emergencial. É isso que nós estamos vivendo em nosso país e é por isso que nós não podemos permitir esse estado de coisas e é por isso que nós estamos aqui hoje para mostrar essas imagens tão trágicas, né, para chamar a atenção da população, chamar a atenção da sociedade para a necessária pressão que nós precisamos fazer sobre o governo federal, sobre o governo Jair Bolsonaro, sobre o Congresso Nacional, sobre essa bancada do Centrão que se vendeu
por meia dúzia de vintém para o Jair Bolsonaro, para livrar o Bolsonaro dos crimes, sucessivos crimes de responsabilidade já cometidos por esse governo, sucessivos crimes contra a vida, contra a democracia, contra a saúde pública, contra a economia popular. E também lembrando que aqui no estado de São Paulo, o playboy João Dória e o seu lambibotas Bruno Covas também, apesar do seu discurso bonitinho na televisão, também não seguem à risca as orientações da ciência, também promovem uma abertura indiscriminada no momento em que ainda não havia condições para isso, principalmente com essa pressão pelo retorno às aulas presenciais, que só interessa aos grandes grupos financeiros que atuam no setor da educação privada. É importante saber que são grupos internacionais que atuam nas bolsas de valores e que compraram as escolas particulares no Brasil de antigos professores e que hoje essas empresas da educação não têm o menor compromisso, não tem que dar nenhuma resposta para a educação e sim tem que dar respostas e tem que prestar conta para os acionistas dessas grandes empresas que atuam nas bolsas de valores do mundo, e é por isso que o seu Bruno Covas e o seu João Dória tá fazendo pressão pelo retorno às aulas presenciais. Lembrando que o seu Bruno Covas, esse prefeitinho de merda, está tirando dinheiro público para comprar vagas em escolas particulares, dinheiro que deveria ir para a escola pública, para o fortalecimento do ensino público, para que a gente pudesse ter um ensino de qualidade público garantido para toda a nossa população. É muita coisa errada que vem acontecendo em nosso país e principalmente essa pandemia naturalizada, essa situação em que o governo vai tratando como produto das forças naturais, quando a gente sabe que é só olhar a comparação internacional, basta ver o que aconteceu nos outros países, basta ver o número de mortes em outros países para ver que a tragédia no Brasil é uma escala muito maior. E isso é responsabilidade da sabotagem feita pelo Bolsonaro às orientações da ciência, mas também da inexistência de políticas públicas, da presença forte do Estado na economia para estimular a atividade econômica, para transferir renda para a população sem renda, para transferir renda para as micro e pequenas empresas, para garantir o funcionamento da economia de forma regular e não deixar chegar nessa situação caótica que foi o que foi sempre pretendido por Jair Bolsonaro. Esse quadro que nós estamos vivendo hoje era exatamente o quadro pretendido pelo senhor Jair Bolsonaro desde o início. Desde o início estava muito claro que ele queria, era isso mesmo, né? Então, e nós não podemos aceitar essa naturalização feita da pandemia em nosso país. Estamos aqui, enfim, mostrando, portanto, para você, fizemos questão de fazer essa transmissão ao vivo, essa conversa no dia de hoje, para chamar a atenção, né? Nós chegamos aqui hoje em 120 mil mortes pela Covid-19, marca trágica atingida pelo Brasil, são números oficiais, né? Nós sabemos que existe um grau de subnotificação muito grande e, portanto, nós fizemos questão de chamar a atenção para essa situação de naturalização da pandemia. Estamos aqui, enfim, como você viu, mostramos imagens que foram amplamente divulgadas pela mídia, enfim, imagens captadas aí, amplamente divulgadas pela mídia. Essa imagem aérea dessas valas abertas ficou famosa em todo o mundo e nós queremos também mostrar para vocês aqui que acompanham a nossa página. Vamos mostrar aqui também mais uma parcela das valas abertas. Claro que não vamos mostrar nenhuma cova, né? Não vamos mostrar nenhuma, nenhum lugar onde foi sepultado alguma vítima, em respeito às vítimas, em respeito às famílias, é claro,
Mas essas valas abertas aqui, foram 8.000 valas abertas aqui, só no cemitério da Vila Formosa. Milhares dessas 8.000 valas já foram tragicamente ocupadas pelas vítimas da Covid. Estamos aqui em mais mais uma série de valas abertas aqui, para você ver. Enfim, tem várias alas dessas aqui, e a gente espera, enfim, que principalmente pela competência dos profissionais da saúde em nosso país, pela importância do nosso sistema único, que apesar do subfinanciamento, apesar do corte de verbas reiterado que houve no SUS, nós ainda temos um sistema de saúde público, universal, e que precisa ser valorizado, que precisa receber os investimentos necessários para que possa atender bem a população. Não apenas as vítimas de Covid, mas para atender a toda a população. Nós precisamos de um sistema de saúde que garanta a atenção básica, que garanta aí os procedimentos mais complexos, e é por isso que a gente tem participado aí de várias campanhas pela reabertura de hospitais na nossa região, na leste, lá na Lapa, Hospital Sorocabano, Hospital da Penha, enfim, em diversas regiões que a população precisa de hospitais públicos. Precisamos da atenção básica também. É muito importante também um projeto de construção de creches, de moradia popular. Nós temos milhares de pessoas vivendo nas ruas de São Paulo, são mais de 25.000 pessoas, irmãos e irmãs, morando nas ruas, enquanto temos mais de 40.000 imóveis fechados há décadas no centro, enquanto temos um déficit habitacional imenso que é preciso ser, enfim, zerado com a construção de moradias, com a construção de moradia popular, para que a população, enfim, possa viver com dignidade. É isso, a gente vai finalizando aqui. Peço que você comente, compartilhe. Enfim, fizemos essas imagens aqui para deixar o nosso repúdio, para marcar essa data tão trágica em nosso país, no dia em que completa, enfim, 120.000 mortes pela Covid. Lembrando para você que chegou agora aqui na nossa live, nós estamos mostrando aqui as valas abertas no cemitério da Vila Formosa. Essas imagens já foram amplamente divulgadas pela mídia, inclusive a mídia internacional. Nós não estamos mostrando aqui nenhuma cova, nenhum lugar onde houve sepultamento. Estamos mostrando aqui apenas as covas abertas. Foram mais de 8.000 covas abertas, valas abertas só aqui no cemitério da Vila Formosa. E a informação que nós tivemos é que milhares dessas valas já estão sendo tragicamente ocupadas. É isso, para marcar esse dia triste, esse dia trágico, essa marca trágica de 120.000 mortes pela Covid, e onde a gente sabe que a maioria das vítimas são de pessoas das periferias, pessoas pobres, pessoas negras, povos indígenas, a população que tem mais dificuldades para se proteger do vírus, a população que não tem renda e precisa sair todos os dias para ganhar o seu sustento, os trabalhadores que estão na informalidade, mais de 20 milhões de pessoas, ainda que estejam nessa condição, ainda não receberam sequer a primeira parcela do auxílio emergencial. Auxílio emergencial, lembrando, este que foi aprovado por pressão dos partidos de oposição no Congresso Nacional. O senhor Jair Bolsonaro era contra, o Paulo Guedes era contra, depois topavam dar R$200, e agora dizem que vão cortar pela metade. E nós queremos registrar que a gente exige a manutenção do auxílio emergencial de R$600, nenhum real a menos. Nenhum real a menos. É isso, a gente quer, portanto, aqui, depois de registrar esse nosso repúdio, marcando essa data triste do nosso país de 120.000 mortes,
a gente quer encerrar essa transmissão ao vivo, enfim, prestando nossas homenagens aí, as nossas condolências, os nossos sentimentos a todas as famílias que perderam seus entes queridos. Todos os dias a gente recebe notícias trágicas, tristes, de mortes pela Covid. Doença essa, uma pandemia naturalizada por um governo irresponsável, por um governo que aposta no caos, que sabotou as orientações da ciência e que tragicamente expôs o nosso país a essa tragédia que é mais de 120 mil mortes pela Covid, um dos maiores recordes em todo o mundo. Triste número, né? Triste situação, lembrando que são 120 mil vidas, não são números, são vidas, são mães, são pais, são filhos, são sonhos, são histórias interrompidas, são projetos de vidas interrompidos por uma pandemia que poderia ter sido enfrentada de forma diferente, com ciência, né, com responsabilidade com a vida e, acima de tudo, com respeito à vida, com respeito, enfim, ao nosso povo, à nossa gente, coisa que o governo de Jair Bolsonaro não fez e que, tragicamente, o seu João Dória e o seu Bruno Covas, apesar de falarem bonitinho na televisão, também, enfim, colocam a vida da população em risco na medida em que privilegiam, em que preferem atender os interesses dos grandes grupos econômicos. Espero aí, portanto, enfim, ter contribuído para chamar a atenção. Não foi a nossa intenção chocar ninguém. Nós estamos mostrando aqui imagens amplamente já mostradas pela mídia, né? Não mostramos nenhum lugar onde houve sepultamento, só mostramos aqui as valas abertas. Enfim, foram mais de 8 mil valas abertas aqui no cemitério da Vila Formosa. Enfim, e muitas delas, milhares delas, tragicamente já ocupadas pelas vítimas do Covid-19. É uma tristeza, enfim, mas nós não podemos desanimar. A nossa indignação tem que ser transformada em energia política, em solidariedade ao nosso povo, em amor à vida, em solidariedade à nossa gente, para a gente fazer um grande processo de mobilização, ainda que seja à distância, virtual, mas para impedir a naturalização dessa tragédia, para exigir políticas públicas que façam o enfrentamento necessário à pandemia, para exigir o fortalecimento do SUS, para exigir, enfim, a valorização dos profissionais da saúde, da enfermagem, da medicina, para exigir política de transferência de renda para a população pobre, para a população que está na informalidade, transferência de renda para as micro e pequenas empresas que estão quebrando, que é uma irresponsabilidade desse governo, para exigir um conjunto de políticas públicas necessárias para enfrentar a crise sanitária, a crise econômica, a crise social e a crise política provocada aí pela extrema-direita irresponsável que quer o caos no nosso país, que tem ódio como prática de vida, que odeia o seu povo, que odeia o povo pobre, que odeia sobretudo aqueles que se organizam para lutar por um país mais justo, igualitário, digno e democrático. Infelizmente, enfim, o Brasil chega nessa marca, mas nós temos certeza que o povo brasileiro vai dar a volta por cima, que a classe trabalhadora resiste e nós vamos superar essa situação trágica em nosso país, vamos superar essa pandemia e vamos construir um projeto coletivo, um projeto popular, um projeto onde mulheres e homens possam viver com dignidade, onde os direitos sociais sejam respeitados, onde o Estado tenha um papel fundamental na economia, onde a Constituição de 88 seja respeitada, onde o artigo 1º da Constituição de 88, que é o respeito à dignidade humana, seja levado às últimas consequências, onde o governo Jair Bolsonaro e esse Congresso Nacional não se aproveite de uma pandemia para avançar sobre os recursos públicos, para avançar sobre os recursos do Estado. Também lembrando, e nos provoca imensa indignação a todos,
aqueles políticos que estão se aproveitando da pandemia para se enriquecer, para se corromperem, o que é um absurdo, é inaceitável, mais uma marca inaceitável. Mas o que a gente precisa mesmo é discutir um projeto de desenvolvimento, um projeto igualitário, um projeto democrático, um projeto que distribua renda, um projeto que inverta as históricas desigualdades sociais que marcam a formação do nosso país, a segregação social com que é submetida milhões e milhões de pessoas. É isso, vamos encerrar aqui essa nossa transmissão, enfim, agradecendo a todos vocês que acompanharam, que comentaram, que curtiram, que compartilharam, compartilhando da nossa indignação, da nossa preocupação com essa naturalização da pandemia. Vamos lutar, vamos resistir, nós não vamos desistir do nosso país, da nossa gente, do nosso povo. Não será esse governo irresponsável, as grandes empresas, é o governo Dória, é o governo Covas, é o governo federal que colocam o lucro de alguns acima da vida de milhões e milhões de pessoas. Vamos juntos, vamos resistir, vamos lutar, vamos seguir firmes, né? Mesmo nessa tragédia, com muita solidariedade, contra o ódio deles, a nossa solidariedade, né? Contra as mentiras deles, a verdade, contra o entreguismo deles, um projeto de país, contra essa política de lamber-botas do Trump, um projeto nacional, contra a entrega das nossas riquezas, um projeto que valoriza as riquezas do país, que valoriza sua gente, que valoriza o nosso patrimônio. É isso, o país tem saída, o Brasil é um país rico, né? Um país de um povo maravilhoso, de imensas possibilidades, mas nós precisamos colocar essas possibilidades a serviço do povo brasileiro, a serviço da soberania nacional, a serviço do nosso país tão diverso, tão importante no mundo, e é levado nessa situação por um governo genocida, por um governo irresponsável, por um governo terraplanista, e nos coloca nessa situação trágica, atingindo hoje mais de 120 mil mortes. É isso, a gente vai encerrar por aqui, agradecendo a todos que acompanharam aí a nossa transmissão. Peço que você siga acompanhando as nossas páginas aqui no Facebook, nas outras redes. A gente tem feito diversas publicações, principalmente em torno do auxílio emergencial. A semana que vem vamos fazer 2 entrevistas importantes com o nosso amigo do Observatório de Favelas, Eduardo Alves, que vai falar um pouco das desigualdades sociais, das condições de vida nas favelas, e também vai estabelecer aí uma comparação com o número de mortes com os outros países, vai pegar o paralelo dos outros países. E na sexta-feira que vem vamos conversar aí com nosso companheiro Ricardo Big, que vai falar aí de um ato internacional que ele está organizando no dia 7 de setembro. Isso é um grande ato internacional, um ato virtual, com participação de trabalhadoras e trabalhadores dos mais diversos países da América do Sul, da América Central, aqui da América Latina e o Caribe. Um ato internacional para protestar contra o governo de Jair Bolsonaro, para buscar solidariedade internacional ao povo brasileiro, para que a gente possa ter força e energia para superar essa situação. Vamos junto, não vamos desanimar, em defesa da vida, em defesa da democracia, em defesa dos direitos, em defesa das garantias da Constituição de 88, que estão sendo toda hora desrespeitadas, e fundamentalmente em defesa do auxílio emergencial no valor de R$600 até o fim da pandemia. Não aceitamos nenhum real a menos, e que esse valor seja pago a todas as famílias que estão sem renda, e que as micro e pequenas empresas também possam contar com uma linha de crédito a juros zero, para que impeça, enfim, para conter essa onda de fechamento de empresas e falência, o que vai comprometer a economia brasileira por um longo período. É isso, grande abraço, vamos seguir firme, vamos seguir com muita firmeza, né? É sangue nos olhos, é faca no dente, mas é a razão, é a clareza de um projeto, é a busca de um projeto coletivo para tirar o nosso país dessa tragédia em que a gente se encontra. Grande abraço aí, um bom final de semana, um bom fim de sábado, um bom domingo. Vamos seguir firme aí nas próximas semanas
na luta coletiva, em defesa dos direitos, em defesa da vida, para enfrentar a pandemia, a crise econômica, a crise social e a crise política. Obrigado, grande abraço para todos vocês.